Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a uma nova forma de comunicar e falar sobre direito tributário e sobre os seus aspectos, os seus desafios e tudo o que permeia a nova reforma tributária. Seja bem-vindo ao videocast do IDTC. Neste primeiro episódio, que é dividido em duas partes, a primeira parte eu estarei com uma das fundadoras deste IDTC, que é o Instituto de Direito Tributário Contemporâneo, esse instituto que vem com um propósito muito bacana, e eu vou contar um pouquinho sobre essa história nesta primeira parte. Estou aqui com a doutora Luciana Nogueira, que é uma das fundadoras do IDTC, e que vai falar um pouquinho, principalmente, por que ela teve essa ideia, junto com outros profissionais, de falar o direito tributário de uma forma sem complicações, sem o juridiquês, sem aquela pompa e circunstância para se falar sobre direito, ou seja, uma coisa mais tranquila, mais amena e mais direta para você que nos assiste. Você tem que entender o direito tributário de uma forma descomplicada, por isso o nome Simplifica. Simplifica veio justamente para trazer esse alento em tantos outros conteúdos, e a gente não está fazendo uma crítica, mas é uma nova forma de informar sobre como vai ser a reforma tributária e falar sobre direito tributário de forma extremamente clara, objetiva e muito mais leve. Doutora Luciana, obrigado pela tua presença, inaugurando, obviamente, esse novo projeto, né, do IDTC, a gente falar o Simplifica, ou seja, o videocast que fala direito tributário de uma forma descomplicada. Queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, até você nunca gostou muito desse juridiquês, ou seja, dessa forma tão difícil de entender do cidadão comum, o próprio contador, aquele que não é afeito às questões jurídicas, de poder descobrir as soluções de um novo sistema e desta cadeira do direito tributário, que é uma cadeira tão árida, né? Ou seja, são muitas leis, ou seja, é um conceito extremamente não muito prático que a gente consegue descomplicar através dessa ferramenta. Obrigado pela tua presença, a palavra é sua, caríssima. Olá, Sérgio, obrigada pelo convite, por ajudar a gente nesse projeto tão significante e diferente na área, como você colocou. Começando de onde surgiu essa ideia, né, do IDTC. Durante a minha carreira, eu trabalhei em alguns lugares, bancas jurídicas de médio e grande porte, em jurídico corporativo, e eu fui observando desde, na verdade, da época da faculdade, uma dificuldade na comunicação, latim, aquele juridiquês todo, é a primeira vez que fui despachar, um monte de formalidade. Isso, falando de essência, nunca esteve enraizado em mim. Então, por mais que eu tenha cursado a faculdade, que eu ame o direito tributário, nunca fez parte de mim aderir a isso, que é o que a gente vê hoje na maioria dos advogados e advogadas, né? Uma vaidade, um formalismo muito grande, um vocabulário muito rebuscado. E ao longo da minha trajetória, principalmente em empresa, eu observei que isso não era, essa comunicação ela não se fazia clara para os empresários e contadores. Até em uma ocasião, acho que mais ou menos em 2019, eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, e a gente ia para as reuniões com grandes bancas conhecidíssimas do mercado, e iam o contador, o gerente contábil, e na hora que terminava a reunião, que os advogados saíam da sala, ele chegava para mim e falava: Lu, me traduz o que foi dito aqui. E era uma pessoa super esclarecida, super estudiosa, mas era tanto juridiquês, tanta fala difícil, que acabava que a mensagem que era a intenção de ser passada para nós como clientes na ocasião, ela não era eficiente. Então, vendo tudo isso, eu pensando e falando, eu não me enquadrava, sabe, Sérgio, em nada, assim, nos institutos que existem ou que existiam na época. Eu encontrei gestores muito bacanas que eram mais parecidos comigo, mas isso é raro, e a Graziela Junqueira foi uma delas. E aí, quando veio a pandemia, em 2020, eu mandei uma mensagem para a Grazi, chamei também a Fernanda Lume e a Taimara Medeiros, que também haviam trabalhado comigo nessa trajetória, e eu falei para elas: o que vocês acham da gente criar um grupo de estudos, mas sem aquela formalidade, que a gente não tenha aquela vaidade, que a gente possa tirar nossas dúvidas e questionar, e sem medo, porque as pessoas, os próprios advogados, eles têm medo de
fazer uma pergunta e o que o outro advogado vai pensar, como que ele vai ser visto. Mas todos temos dúvidas, não dá para todo mundo ser especialista em tanta, né, na área tributária é robusta, então cada um tem a sua expertise. E aí eu chamei a Grazi, chamei a Taimara e a Fernanda e falei para elas, o que vocês acham? A Grazi topou na hora a ideia, achou muito bacana, ela tem esse perfil também, mais arrojado, e aí nós montamos o grupo do IDTC, convidamos o Luiz Franco Junqueira, o Paulo Melo Costa, a Júlia Nogueira como nossa conselheira desde o início, a Carla Bernardini, e formamos aí a nossa diretoria e assim o grupo foi criado. Hoje nós temos mais de 100 membros, todos são advogados, já com senioridade, então assim, os assuntos, o que a gente vê muito hoje nos grupos tributários? Muitos advogados júnior que acabaram de se formar, não sei o quê, e que tem dúvidas de tudo quanto é jeito ali, até como protocolo, uma petição, como faz isso, como é aquilo. O IDTC, o diferencial dele, e que já é para um pessoal mais maduro na área, mas que se comunica com essa forma com mais clareza, né? E aí, assim, nasceu o IDTC, Isso foi que ano? Foi em 2020. No auge da pandemia. No auge da pandemia, o que foi o bacana? Que naquela época todo mundo com trabalho remoto, né? A gente começou a fazer vários eventos na época, tudo online, foram muitas lives na época, né, que a gente falava. E muitos de vocês nem se conheciam pessoalmente. Não, nos conhecemos depois. Fala virtual. Exatamente. E fizemos várias lives, até hoje nós fazemos vários eventos, sempre tentando sair na frente a reforma tributária, por exemplo, trazendo os assuntos. Temos hoje, então, o grupo que é para advogados. Recentemente eu tenho incluído contadores no grupo, porque desde o início eu pensava, a minha mensagem não adianta eu me comunicar advogado para advogado. Advogado, por mais que um saiba mais, o outro tem mais experiência, mais técnica, mas a minha ideia é passar a mensagem para quem não sabe. E no caso o público ideal seriam os contadores e os empresários. Então, hoje, esses contadores estão chegando no grupo do IDTC. A ideia aqui dos planos futuros é que a gente comece a trazer os empresários. Já até fizemos, na época da exclusão de ICMS, Baixa Cálculo PIS/COFINS, a tese do século, bem conhecida. Nós fizemos um grande evento na época, totalmente online. Olha, tá até no nosso canal no YouTube, Sérgio. Salvo engano, a gente chegou a ter, olha, não sei, mais de 50 pessoas, quase 100, muita gente de tudo quanto é área do direito tributário, falando sobre a tese. Tinha empresários, tinham diretores jurídicos, tinham contadores, tinha procuradores, auditores da Receita Federal. Então, acho que a comunicação tem que ser assim, para que seja, como até o Luiz costuma dizer, dinâmico, né, na área tributária. Então, começou assim. Então, eu queria... a proposta do IDTC é bastante clara, ou seja, falar sobre o direito tributário de uma forma mais leve, mais descontraída, sem, obviamente, perder o conteúdo. Vocês hoje têm uma programação, vocês têm uma diretoria. Qual é o norte o propósito, obviamente, do IDTC? Acho que está claro, trazer as discussões atuais de direito tributário e as conceituais, né? Ou seja, você dar conteúdo de qualidade. Então, você que está nos assistindo, acesse as redes sociais do IDTC, Instituto de Direito Tributário Contemporâneo, no YouTube também, né, IDTC, certo? Isso, no Instagram. O Instagram, repete o Instagram. IDTC_BR. Então temos no LinkedIn também. Também. Então, esses conteúdos, toda essa série de episódios, eu vou perguntar, obviamente, para a Luciana, a doutora Luciana, como surgiu essa história do videocast do Simplifica. Mas, além disso, o que é mais feito? Qual é a programação? Qual é a rotina do IDTC desde da sua criação até hoje? Perfeito. A ideia, nós temos um grupo no WhatsApp, né, onde estão esses 100 membros, mais ou menos, acho que a gente já deve estar com 120 agora. A diretoria são quantos membros? Na diretoria nós somos ao total 8, que nós temos um conselho total com 8 membros. Perfeito. E todos advogados que têm esse perfil. Então, assim, o bacana é que quando todo mundo que está no IDTC hoje, no nosso grupão, que a gente chama do WhatsApp, são pessoas que têm uma conexão com alguém ali. Então, eu conheço o Luiz, que conhece o Paulo, conhece a Graziella, que conhece a Júlia, que conhece o Charles, que conhece a Iris. Então, um vai conectando o outro. Então, todo mundo ali
que é conhecido de alguém, ou trabalhou junto com alguém em algum momento. E o que eu acho bacana do IDTC também? Que quando um membro entra, a gente tem os administradores, né? E aí eles falam, tal pessoa está interessada, tudo bem, tal. A gente pede um mini currículo desse advogado, pra gente, quando a gente inclui ele no grupo, a gente faz uma apresentação para que as pessoas que já estão no grupo saibam quem é. E o mais bacana... Como um processo de admissão mesmo, tá? Na verdade, a gente pede isso antes, mas é mais para que quando ele entre no grupo, as pessoas que estão ali, que vão ler a mensagem, vão ver, que elas saibam, ele trabalha em tal lugar, ele tem especialidade em tal coisa, Entendi. Fez pós-graduação. Muitas vezes, Sérgio, é muito bacana, porque o pessoal fala, olha, oi, querida Iris, que bom te encontrar aqui, querido Charles, professora Fernanda Paris. A gente tem muita gente que se encontra ali e que se saúdam, e isso é muito bacana. E respondendo a sua pergunta agora, o dia a dia do IDTC, do nosso grupo, é essa troca diária. Então, assim, a gente tem muitas matérias na área tributária saindo o tempo inteiro, então o pessoal compartilha links, compartilha notícias, né? Compartilha eventos, a gente promove os eventos, dúvidas tributárias, muitas, eu mesma já esclareci várias dúvidas lá do nosso dia a dia, aí o pessoal, um responde, o outro responde, às vezes gera um debate, assim, uma super polêmica, porque cada um pensa de um jeito. Então é assim, é bem bacana. A ideia é, vocês hoje só fazem eventos ainda online, não é isso? Nós já fizemos presencial. Já? Quando foi o ano passado, no final do, acho que foi quase um ano atrás, a gente fez o primeiro e fizemos o evento também sobre a reforma tributária, agora no começo do ano. Mas sempre com um número de vagas limitado, né? Mas a ideia é fazermos sim novos eventos presencial também, mas nesses 5 anos de DTC, a maioria foi online. Isso é bacana porque temos advogados ali e de todo lugar do Brasil. Mas existe uma ideia até para o nosso internauta que está nos assistindo, que vai acompanhar-nos nas redes sociais, de se elaborar, de se estruturar um evento já grande do IDTC, ou seja, já como se fosse um pequeno congresso, um simpósio, como queira denominar, mas a ideia é de poder trazer isso para o público de uma maneira geral? Sim, Sérgio, ótima pergunta. Voltando lá atrás, quando eu tive essa ideia, que eu convidei as meninas, que depois unificamos com essa diretoria, sempre foi ser algo maior. Então, eu tenho, sim, a ideia em que o Instituto ele cresça, ele venda cursos, a gente promova cursos, a gente promova palestras, eventos, que a gente se conecte, que seja um ambiente de networking. Até voltando um pouco também, eu sempre fui muito comunicativa, eu já pensei em fazer jornalismo lá atrás, então eu sempre gostei muito dessa parte. Então, é uma forma também que a gente consegue se comunicar, e por isso que é tão importante para mim que esse ambiente seja leve e seja sem aquele peso. O direito tributário, Sérgio, é possível a gente ter leveza na nossa rotina, sabe? Isso é possível. Então, a ideia, sim, é a gente que nós promovamos eventos e a gente cresça. A ideia é crescer e poder fazer esse conteúdo ser cada vez mais difundido, inclusive de forma presencial. Sim. Me fala um pouquinho da ideia do videocast e que acabou virando o Simplifica. Qual é a proposta? Ou seja, a gente está numa primeira temporada, esse é o primeiro episódio, falando com uma das fundadoras, teremos dividido em 2 partes, vamos ter a doutora Graziela Junqueira também conversando conosco no segundo episódio, aí teremos os conteúdos dessa primeira temporada. Fala um pouquinho qual foi a ideia dessa criação e a quem é destinado o conteúdo do videocast. Perfeito. Bom, com a reforma tributária, né, é fundamental a gente trazer esse tema para o nosso público, que é o que eu falei, os empresários, os contadores e também os advogados e estudantes. Então, a ideia do videocast é a gente tratar sobre os temas relevantes na área tributária, inclusive agora a reforma. Essa é a primeira temporada. Muito obrigada, Sérgio, aproveitando com toda a sua simpatia por organizar tudo isso, né? Um monte de advogado, tributarista maluco na sua cabeça, cada um com uma ideia, mas sim, a ideia é a gente trazer essa informação de forma simplificada através do videocast, que é um formato tão atual, né? E que eu acho que o IDTC está sendo, mais uma vez, saindo na frente neste formato que você nos proporcionou.
Eu que agradeço pela oportunidade. Para quem não sabe, eu também fui advogado durante um pouco mais de 20 anos. Não atuo mais em Direito, mas sou formado desde 1994 pela Faculdade Metropolitanas Unidas, a FMU, aqui em São Paulo, capital. Mas a ideia justamente eu trabalho com comunicação já há 15 anos, então a ideia era justamente poder, do sonho deles de falarem sobre direito tributário com qualidade, com conteúdo, com o propósito de poder realmente informar e de melhorar a qualidade dos profissionais que estão atuando nessa área e de poder informar ao profissional da área financeira, da área contábil e você, empresário, cidadão comum que quer saber um pouquinho mais sobre direito tributário. Então, Luciana, o propósito acho que está bastante claro. Eu queria que você colocasse o seguinte: essa primeira temporada a gente falou sobre vários temas, a ideia é falar mais ainda sobre a reforma tributária e fala um pouquinho da importância de todos conhecerem esse conteúdo de uma forma como o IDTC está colocando, de forma mais clara, menos técnica e muito mais direta. O nome de estudo, muito bem pensado, simplifica. Simplificar o quê? Essa robustez toda do direito tributário, esse mundo de informações, e que agora, com a reforma tributária, teremos aí um longo período de transição pela frente, transitando entre dois sistemas, dois modelos, né? Vai ser complicado mesmo, então a gente vai tentar descomplicar isso, trazendo as novidades. Essa é a primeira temporada, mas como temos muitos anos pela frente, vão ser muitas temporadas. Sabe aquele seriado, assim, que você fala, nossa, tipo renovamos para mais uma temporada. Tipo Game of Thrones, vai ser essa história da reforma tributária. Então a ideia é a gente trazer os temas para vocês ao longo dos anos, essa é a primeira, e não só a reforma tributária, mas as atualizações da área que a gente tem aí toda hora, né? Então, eu quero saber o seguinte, do canal já existem, do canal do IDTC no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, já existem materiais falando sobre o direito tributário de uma forma realmente descomplicada e sobre a reforma de uma maneira geral. A ideia é vocês, isso que eu quero colocar para você que nos assiste nesse primeiro episódio, é que haja cada vez mais essa ampliação, ou seja, mais profissionais. Vocês têm a ideia de convidar outros profissionais que compõem hoje o IDTC, além da própria diretoria. A diretoria está inaugurando porque ela está sendo pioneira em poder botar esse conteúdo nas redes, né? Ou seja, para todos e compartilhar com todos os profissionais e destinatários desse conteúdo. Mas a ideia é vocês também chamarem outros associados, ou seja, quem está ligado ao IDTC para poder falar um pouquinho sobre direito tributário, é isso? Sim, com certeza. Temos muitos advogados maravilhosos lá no nosso grupo, como nossos membros, como os contadores também com grande experiência, 30 anos de experiência, que trabalharam em Big Four. Então, assim, tem muita gente bacana para participar nos próximos episódios, nas próximas temporadas. Sim, a ideia é abrir mais isso, trazer oportunidade. Obviamente a primeira temporada foi destinada para a diretoria, mas sim, nos próximos tem muita gente interessante com muito conteúdo a ser transmitido nesse formato que eu te falei. Porque é o perfil do IDTC, Sérgio. Então, todo mundo que está lá, na grande maioria, é focado nesse perfil. É isso que a gente valoriza. Muito legal. Você que nos assiste desse episódio inaugural do IDTC, do Simplifica, que é o videocast do Instituto do Direito Tributário Contemporâneo, acompanhe nas redes sociais, a gente vai repetir, vai estar, obviamente, aqui na legenda, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Esse canal esses episódios serão todos condensados, teremos cortes e poderão estar disponíveis em breve justamente nesses canais. Queria que você desse sua mensagem final, falasse um pouquinho sobre o futuro e sobre a importância do momento que o país está vivendo, numa das maiores, acho que a maior iniciativa para que haja uma mudança definitiva na forma de tributar, ou seja, na forma de arrecadação de impostos dentro do país, que precisa realmente mudar de uma vez por todas. Sim, foram mais de 20 anos de tentativa até que ela finalmente saiu, né? A reforma tributária sobre o consumo. É um marco para o Brasil, temos muito trabalho pela frente, aliando todas as áreas, tributária, fiscal, contábil, advogados, todo mundo junto, o financeiro, né? Todo mundo junto para que dê certo, para que seja menos oneroso essa
essa transição de um método para o outro, para o empresário. E estamos aqui para ajudar, né, todos nisso, juntos, porque eu sempre digo, nós aprendemos juntos, né? Um aprende com o outro. E estou muito feliz, Sérgio, são 5 anos de DTC, isso sempre foi um sonho para mim. E cada vez que eu vejo um projeto como esse se materializando, é algo assim que me deixa emocionada e com muita satisfação emocional. Nós temos uma diretoria incrível, nós temos parceiros incríveis, então acho que temos tudo nos próximos anos para transformarmos isso num grande sonho coletivo e para ajudar e agregar na sociedade. Maravilha. Eu agradeço a você que nos assistiu e veja que o IDTC tem um único e grande propósito: poder trazer um conteúdo de qualidade, de uma forma clara, objetiva, simples, para que todos possam entender um pouquinho mais sobre essa matéria que é tão complexa dentro de um país cheio de complexidades. A você que nos assistiu, nós agradecemos a sua presença. Acompanhe, esse é o primeiro episódio. Teremos o segundo episódio, que na verdade é o primeiro dividido em 2 partes, e depois os temas que serão discutidos nessa primeira temporada. Obrigado a você, compartilhe, nos siga, inscreva-se nas redes sociais e siga uma nova forma de falar sobre direito tributário. O Simplifica é uma parte desse processo e você vai ver que no IDTC, no Instituto de Direito Tributário Contemporâneo, a gente fala sério, mas de uma forma descomplicada. Obrigado a todos, até a próxima.